Hello, Nalu People! Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 desse canal que está com 100 mil inscritos, gente! E para comemorar, eu separei uma série de vídeos que vocês vão amar. O primeiro deles é esse, 22 erros que vocês mais cometem na hora de decorar. Vamos começar o ano acertando? Bom, o primeiro erro que vocês mais cometem é colocar móveis grandes nos apartamentos. Hoje em dia, as casas estão cada vez menores e é muito importante que você coloque o móvel cerca de 10 a 20 centímetros menor do que a área que você tem. Isso para que tenha espaço ali para o rodapé, um respiro ali que descole um pouco o móvel da parede ou eventualmente colocar uma cortina. É importante pensar em todos esses detalhes. Um ponto importante também é pensar nas circulações. Você sabia que circulações avantajadas são consideradas um item de luxo em imóveis de alto padrão? Isso porque a gente tem a sensação de amplitude, de conforto. Então, deixe aí circulações e espaços vazios acima de 80 centímetros para você ter um resultado super legal na decoração. O erro número 2 é comprar azulejos que imitam madeira ou mármore, que são de baixa qualidade. Isso porque a intenção de imitar a madeira ou mármore não vai dar certo no final. Azulejos de baixa qualidade não possuem veios contínuos. O que significa isso? O desenho do mármore e da madeira não tem continuidade de uma peça para outra, formando uma estampa mais natural, mais realista. Isso faz com que a gente tenha ali uma estampa muito repetida e dá um resultado muito ruim no final. Para solucionar isso, escolha porcelanatos de alta qualidade, que possuem veios contínuos na paginação, fazendo com que a padronagem, a estampa, tenha realmente continuidade de uma peça para outra daquela caixa, tá? Senão, é interessante buscar mesmo porcelanatos que não tenham essas estampas de madeira ou de mármore. O erro número 3 é descumprir a ordem cronológica da execução do projeto, como por exemplo deixar a iluminação para o final, ou não pensar se vai ter automação ou não, como por exemplo deixar para escolher os itens de decoração também por último. Tudo isso precisa ser pensado com antecedência para que você não tenha erros na sua linha executiva. Não faz sentido você finalizar a sua decoração para então você ter que cortar o gesso para colocar um spot, destacar um determinado adorno, escultura, que você só foi pensar depois, né? Esse pó, essa repintura ninguém quer. E para você não cometer esse erro, você pode adquirir um projeto personalizado feito por mim e pela minha equipe. Nós somos especializados em projetos à distância há mais de 5 anos e já atendemos em mais de 10 países. Você pode fazer o orçamento no link aqui embaixo na descrição e entrar para a nossa lista da nossa agenda. Não perde essa oportunidade, comece certo esse ano aí, hein? O erro número 4, eu já comentei em alguns vídeos, é colocar o sofá de costas para a porta de entrada. Isso não traz a sensação de acolhida, tá? Então, se você não tem outra solução, se não colocar o móvel dessa forma, você precisa colocar um outro item atrás desse sofá, como um aparador, para dar a sensação de receptividade. O erro número 4 é variar a temperatura de cor na casa. Aliás, gente, colocar a temperatura de cor branca fria. A iluminação para ambiente residencial deve ser inteira no branco quente. Em algumas situações de cozinhas e banheiros é permitida uma iluminação mais branca, mas o ideal é sim, tudo no branco quente, para você ter a sensação de aconchego, de conforto visual. Variar a temperatura de cor das lâmpadas dentro de casa é realmente terrível, um resultado que acaba com a sua decoração. O erro número 6 é colocar cores fortes em grandes elementos da decoração, como em sofás, camas ou paredes. Esse é um item que pode acontecer desde que muito orientado por um profissional. Se você está decorando sozinho, deixe as cores fortes para pequenos elementos, pequenos detalhes e principalmente itens que você pode trocar com facilidade para que você não enjoe e não cometa erros de composição graves. O erro número 7, eu acho que deve acontecer com muita gente, que é comprar algum móvel grande, necessariamente grande, como uma mesa, um sofá, uma geladeira, uma cama, mas não calcular o acesso para esse item chegar no cômodo que você precisa. Sim, não imagina que o corredor vai ser estreito, que não vai conseguir fazer a curva na escada. Tudo isso, gente, esses erros na área de transporte, de logística, causam um transtorno na hora de decorar, porque às vezes você precisa correr a um içamento, que é um serviço onde você suspende por um guindaste aquele item e ele precisa entrar pela janela do cômodo que você precisa colocar. Então pense também sobre os acessos, sobre
esse item, como que ele vai entrar dentro da sua casa, tá bom? E se você já cometeu esse erro ou conhece alguém que passou por esse aperto, comenta aqui embaixo pra gente trocar ideias sobre esses perrengues na hora de montar a casa, que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito um com o outro, não é mesmo? O erro número 8 é não fazer a planilha financeira da decoração como um todo e gastar o dinheiro, às vezes, com um item que nem é tão importante, como, por exemplo, comprar um lustre carésimo, sendo que você precisa reformar a cozinha, ou comprar um tapete que é maravilhoso numa viagem, mas esquecer de todo o contexto da decoração. Faça essa planilha com antecedência para você calcular de fato a manobra e também fazer um planejamento financeiro a longo prazo, se é um imóvel próprio, para que você tenha todos os itens dentro de um padrão de qualidade compatível com o seu imóvel e com a sua expectativa também, evitando assim frustrações no resultado. O erro número 9 é começar a decoração pensando nos detalhes. É importante, gente, pensar macro, tá? Inicialmente. Você precisa determinar uma paleta de cores compatível para toda a casa, um estilo compatível para toda a casa, senão você tende a focar em itens isolados que são bonitos, se olhados, né, de maneira separada, mas quando você coloca junto, dá tudo errado. Então pense na decoração primeiro de maneira macro e depois você vai para os detalhes. E falando em detalhes, o erro número 10 é exatamente esse, colocar a mesma cor em todos os detalhes. Eu vou sempre trazer algum item, algum pontinho ali dourado. Isso fica muito temático, gente, fica cansativo. Então você não pode encher de detalhes da mesma cor, tá? É importante você ter uma variação e o que for realmente detalhe acontecer de maneira pontual e não repetidamente, porque realmente fica cansativo. O erro número 11 é deixar as paredes peladas, gente, deixar as paredes brancas. Isso é muito comum no Brasil. A gente não tem o hábito de adornar as paredes corretamente, ou com texturas, ou com quadros, ou até mesmo com a luz. Uma luz direcionada, diferenciada, com um facho que faz um desenho bonito na parede. Tudo isso pode ser considerado como adorno para a sua parede, tá? Não apenas as texturas. Então lembre de trabalhar as paredes, não deixe elas peladas, porque isso dá uma sensação de que a casa não está completa, não está viva, não está decorada. O erro número 12 é deixar para escolher os eletrodomésticos no final. Gente, tem que se pensar isso lá no início, na parte de infraestrutura. Sim, porque hoje nós temos diferentes eletrodomésticos com diferentes voltagens e amperagens, o que muda, inclusive, o tipo da tomada. E, além disso, você tem que pensar no posicionamento dela, no tamanho desse móvel para ele encaixar num determinado móvel planejado que você for fazer. Tudo, gente. Então, a primeira dica é fazer a lista exatamente do modelo do eletrodoméstico que você precisa, tá? O erro número 13 tem sido muito comum nesse design, digamos, mais moderno, mais atual que a gente está tendo, que são as quinas vivas. Sim, é comum nesse estilo mais clean, mais minimalista, a gente ter os móveis muito retinhos e não pensar na segurança doméstica. Então, evite deixar muitas quinas vivas aparentes em áreas de circulação, principalmente, tá? Porque assim você evita acidentes. O erro número 13 é escolher itens para decoração que estão na moda e não que sejam exatamente do seu estilo. Vocês sabem que eu sou especializada em estilo de decoração, cataloguei quase 30 estilos. E eu sempre defendo essa ideia de que é importante você saber qual é o diagnóstico do estilo da sua casa, para que você tenha uma coerência na narrativa de todo o processo. Por isso, eu preparei, para quem não quer fazer um projeto personalizado, um workshop Decore a Sua Casa com Estilo. Ele é exatamente uma mentoria comigo em grupo que acontece no último sábado do mês. Se você tem interesse, ele tem um preço super simbólico para quem não quer ou não consegue fazer o projeto agora, mas quer ter uma orientação profissional para decorar a sua casa do zero e de maneira perfeita. Como que acontece o workshop? Vocês adquirem pelo link abaixo aqui na descrição e entram para a turma do mês. Essas aulas elas vão ser gravadas e se você não puder comparecer na sala de aula no último sábado do mês, você pode assistir depois, porque elas ficam disponíveis por 30 dias para você assistir. O nosso workshop ele tem de 7 a 8 horas de duração e a gente tem 6 módulos. O primeiro é exatamente para você descobrir qual é o estilo da sua casa e os seguintes é o passo a passo de como fazer, o que não fazer e as principais medidas dos principais ambientes da casa, que são as salas, a cozinha, os quartos
e os banheiros. Depois a gente tem um módulo de tira dúvidas e a gente fecha o nosso workshop, fazendo com que você esteja muito mais ciente e preparado para decorar a sua casa. Vamos lá? Eu espero você na turma de janeiro, hein? O item número 15 é, às vezes, o oposto do erro de deixar as paredes peladas. É quando as pessoas colocam itens demais e pequenos demais. É comum o colecionismo em alguns estilos, mas são raros. E mesmo quando a gente tem essa característica no projeto, a gente precisa agrupá-los de maneira coerente e harmônica para que eles sejam vistos de maneira clara, senão traz realmente a sensação de bagunça e confusão visual. Então, se você quer uma decoração mais atemporal, opte por poucos itens com uma proporção interessante, mediana, não precisa encher de porta-retratos, escolha no máximo 2 a 3 itens por móvel para que você não polua demais o ambiente. Nossa, o erro número 16 eu também quero comentários aqui embaixo, porque muita gente já deve ter cometido, porque ele é fatal. Que é escolher e comprar uma planta sem pesquisar se ela vai sobreviver nesse cantinho da sua casa. Ai, gente, é muito triste quando uma plantinha morre nas nossas mãos, né? Por isso é importante saber se aquela planta ela é de sol pleno, meia sombra ou sombra. Me conta aqui embaixo, você já teve seu coração partido por uma plantinha que morreu nas suas mãos? Eu já, confesso. O erro número 17 eu tô sempre comentando lá no Instagram. Se você não nos segue lá, já corre e dá uma olhada aí. @nalupadesign também. Que é a altura da TV ou muito mais alta ou muito mais baixa do que deveria. Gente, isso traz um desconforto, uma dor no pescoço que ninguém merece. Vamos acertar sempre de 1,25 a 1,35 para salas e 1,45 no eixo, tá, gente? Essas alturas que eu tô falando é o eixo da TV para quartos, ok? O erro número 18 é a pessoa querer resolver problemas de infiltração com texturas ou com revestimentos. Gente, problemas de infiltração, eles não se dão na parte superficial da parede, ele é estrutural, precisa realmente trabalhar, ver se tem algum vazamento hidráulico ou se tem alguma umidade vindo da superfície, vindo da parte de baixo, para que você tenha o problema resolvido de fato. Utilizar grafiato, ainda mais dentro de casa, gente, essas texturas mais pesadas, mais fortes, não é legal. Ou revestimentos também que podem descolar com o tempo, porque a argamassa não suporta muita umidade. O erro número 19 tem sido muito comum atualmente, que é comprar muitos eletrônicos sem pensar na fiação. Hoje nós temos caixas técnicas, nós temos caixas de tomadas, torres de tomadas, nós temos canaletas para suportar toda essa fiação e é preciso pensar como resolver isso hoje em dia que a gente está utilizando muitos eletrônicos, tá? Então, na hora de comprar aquele tanto de eletrônicos, pense também em como que você vai organizar a fiação dentro do seu mobiliário para que não traga sensação de bagunça durante o uso. O erro número 20 também é comum para aquelas pessoas que são organizadas até demais e querem fazer um projeto bem engessado, que já tem tudo determinado exatamente aonde tem que estar. Esse erro é o erro de não deixar um espaço para você decorar a casa ao longo do tempo. É importante que você pense desde lá do início do projeto que numa determinada parede você vai ter um quadro e que a linha de estilo dele vai ser tal, as cores dele vai ser dentro dessa paleta. Porém, você não precisa de fato adquiri-lo imediatamente, porque pode ser um item que você vai trazer de uma viagem especial que você fez, ou que você vai comprar numa determinada loja que você quer ir, ou alguém inclusive pode vir a te presentear. Então é interessante pensar nesses itens que a casa vai adquirir ao longo do tempo para que você tenha esse espaço, para que você tenha essa oportunidade de ir construindo uma narrativa, uma história com itens que tiveram um significado muito importante para você, de momentos que você viveu, tá bom? A casa é um elemento vivo. O erro número 21 é decorar a casa sem orientação de um profissional, gente. Eu não entendo como que vocês são tão corajosos a ponto de decorar a casa de vocês, um patrimônio, geralmente o maior patrimônio que se adquire ao longo da vida, de maneira desorientada, gente. Na hora que a gente quer fazer uma alimentação correta, a gente tem que buscar um nutricionista, um exercício correto, a gente tem que buscar um educador físico.
E a casa, gente, não pode ser diferente, ainda mais tratando desses valores. Então, faça uma consultoria, entra para o nosso workshop ou, se possível, faça um projeto personalizado para que você tenha realmente zelo e um manual executivo de como decorar o patrimônio que você adquiriu, tá? E o erro número 22 é colocar cortinas curtas ou tapetes pequenos demais. Já comentei isso em vários vídeos. Às vezes colocar aqueles tapetes pequenininhos que não tocam cada um dos elementos daquela composição é um grande erro. Dá uma sensação de que o ambiente é pequeno demais. E cortinas de tecido curtas realmente é uma gafe da decoração no termo de etiqueta mesmo. Não tem nem muita explicação. É como uma calça curta demais que não tá ali na medida da pessoa, ou você utilizar um sapato, um chinelo que não te serve. Fica realmente estranho, tá? Então a cortina de tecido, ela deve ir sempre até o piso, de preferência também partindo do teto. Ok, gente? Esses foram os 22 erros de decoração que vocês mais cometem. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque esse ano promete vídeo aqui. Toda semana, tá bom? Eu vou estar aqui juntinha com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!